Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Thiago Mendes, que foi um nome bastante comentado na janela de transferências do meio do ano passado, quase veio, ele queria muito, não conseguiram chegar a um acordo com o Al Rayyan do Catar. Agora a volta dele começa a ganhar força novamente, justamente porque Pablo Maia está lesionado e o São Paulo busca uma reposição. Vou até colocar na tela tweet do nosso Gabriel Sá com as informações, confirmando também o que disse o André Hernan. São Paulo retomou as conversas com o Arranhã e o empresário Paulo Pitombeira para contratar o volante Thiago Mendes depois da lesão de Pablo Maia. São Paulo, que nesse momento tem muitas dificuldades com seu caixa, montou a proposta envolvendo um salário crescente a cada temporada. O fixo mensal, mas as luvas vai ficando maior até chegar no valor solicitado. Thiago Mendes, que já demonstrou tantas vezes esse desejo de voltar ao São Paulo e agora pode estar chegando. O que você acha sobre essa possível contratação, Felipe Oliveira? Olha, é aquilo, né, Boni? É um jogador que vem para. Ficou. Não vinha porque tinha um salário alto, agora com a lesão do Pablo Maia, o São Paulo meio que dá uma all-in no Thiago Mendes. É um jogador que une o útil ao agradável. São Paulo precisa de um primeiro volante e ele quer jogar com as camisas, quer voltar para o São Paulo. Então une o útil ao agradável. Meu medo é esse salário crescente. Quanto vai ser esse salário? Quanto vão ser essas luvas? Vai ser um salário realmente milionário? Eu acho que poderia ser não crescente, mas quem sabe por metas. Porque será que será que com a volta do Pablo Maia, o Thiago Mendes vai ser o titular? Será que o Pablo Maia, com essas duas lesões, passando pela segunda cirurgia, será que ele vai ser vendido tão cedo assim para a Europa? Será que ele vai realmente? Porque era o potencial de venda no meio do ano. Passando por outra cirurgia, será que os clubes europeus não vão ficar com o pé atrás? Pô, já tem duas cirurgias, um moleque, ok, que teve passagens por seleção e tudo mais. Mas é aquilo. Eu acho que poderia ficar um pouco melhor explicado, e eu acho que vai ficar, sim, com o passar do tempo, nos próximos dias, essa questão salarial do Thiago Mendes vai ser um pouco melhor explicado para o torcedor, mas eu tenho um pouco de pé atrás para saber como vai ser essa situação, qual vai ser o valor do Thiago Mendes ao São Paulo. Até porque não é um jogador que vai receber pouco salário. Estava no futebol árabe, a gente sabe as altas cifras que recebem por lá, mas é um jogador que me agrada, com tudo, com toda essa questão salarial e tudo mais. Bola, futebol jogado, me agrada. Eu acho um jogador que pode vir e vestir a camisa 5 nessa ausência do Pablo Maia. Vai ser um reforço importante, se vier de fato. E aquilo, quer jogar no São Paulo, né? Quer ter essa pressão. Eu acho que ele entra na mesma situação do Oscar, que não chega com um pensamento de tipo, não sei como vai ser essa pressão, não sei como vai ser essa situação jogando no São Paulo, porque assim, vamos ser bem sinceros, Thiago Mendes, o Oscar, se não quisessem pressão, ficavam por lá, ficavam recebendo rios de dinheiro por lá. Quando você vem para um clube, principalmente que você já jogou, um país que você já jogou, já sabe como é a torcida, já sabe como é a pressão, você está no mínimo esperando uma mínima pressão. E eu acho que se não quisesse pressão, o Thiago Mendes não viria para o São Paulo, não ia querer voltar para o São Paulo. Mesmo caso do Oscar que eu falei quando o São Paulo fechou a sua contratação. Ele vem sabendo da pressão que vai ter, ele vem sabendo da posição que ele vai ocupar, que é substituir, como eu falei, um dos principais jogadores do São Paulo hoje, um dos principais pulmões do São Paulo, uma engrenagem para fazer o jogo do Zubeldia funcionar, e não só o jogo do Zubeldia, a gente não sabe se o Zubeldia vai ficar pós-Paulistão, mas eu diria que é uma engrenagem para o jogo do São Paulo como um todo funcionar. Então acho que ele chega sabendo dessa pressão. Meu único pé atrás é em relação à questão salarial, que já é um jogador com um pouco mais de idade, né, Boni? É justamente esse meu medo também. Um jogador de 32 anos, com salário crescente, como informa o nosso Gabriel Sá, crescente até onde também, né? Até quando vai crescer esse salário aí? E quanto tempo seria de contrato? Porque 32 anos, claro, não é velho, mas também já está entrando na fase final da carreira. Um jogador que sofreu uma lesão grave agora há pouco, né? Voltou recentemente a jogar. Então, tem que. O que me pega bastante nessa situação toda é que, assim como em outros momentos, parece que só existe um jogador para a posição que o São Paulo precisa.
em dada época precisava de centroavante, foi atrás de quem? Do Borré, do Benedetto e do Caleri. Eram os 3 nomes que sempre fundavam São Paulo. 3 nomes óbvios, né? Se eu fosse diretor de futebol, eu ia atrás desses 3 também, porque eu não tenho experiência. Agora que precisa de volante, parece que só existe o Thiago Mendes no mundo também. E aí, o que eu falei no meio da janela do ano passado se aplica para agora. Eu acho que o Thiago Mendes é bom jogador, mas não é um craque absoluto. Não tem que mover mundos e fundos para contratar o Thiago Mendes. E o nosso Felipe Oliveira caiu um pouquinho aqui. Nosso Felipe Oliveira caiu. Já já ele volta. Já já ele volta. Mas enfim, o que eu estava falando é que eu não acho que tem que mover mundos e fundos para contratar o Thiago Mendes. Passar a sua situação financeira, deixar de lado a situação financeira do São Paulo para contratar o Thiago Mendes, porque apesar de ser um bom jogador, ele não é um craque, não é um craque absoluto. Não era um craque no São Paulo na época que ele estava, e não é um craque agora também. É um ótimo jogador, mas não é um craque. Então eu não acho que tinha que mover todos esses esforços para contratar o Thiago Mendes. Se estiver passando muito da situação financeira do São Paulo, que o São Paulo pode pagar, por mais que a necessidade seja alta agora por causa da lesão do Paulo Maia, que vá buscar outro, cara. Mesmo com essa necessidade sendo criada, não pode esquecer que a situação financeira do São Paulo está no buraco. Então não acho que tenha que deixar de lado a saúde financeira do clube para contratar o Thiago Mendes, por mais que exista essa necessidade. Isso, claro, se estiver muito fora do que o São Paulo entende que pode pagar. Agora, mesmo que o São Paulo entende que pode pagar, muitas vezes não é confiável, né, Felipe Oliveira? Exatamente, exatamente. Acho que essa é a grande questão. Eu acho um jogador que tem sua qualidade, não é um craque inquestionável, mas tem sua qualidade. Fico um pé atrás em relação salarial, porque vai receber um grande salário, estava recebendo um grande salário, e a questão de idade também, já é um jogador com uma idade um pouco mais elevada. Claro que evoluiu muito o Thiago Mendes no futebol europeu, ele foi titular do Lyon, evoluiu bastante no futebol europeu, mas já está com seus 32 anos. Fico com esse pé atrás na questão salarial, vai receber um salário muito alto? Acho que isso precisa ser um pouco melhor explicado, né? Porque de transparência no São Paulo está cada vez mais complicado. A gente não sabe de fato, os dirigentes não vêm a público falar de fato o que acontece. É uma vez a cada 3 meses que tem uma zona mista para eles falarem alguma coisa. Então, queria saber um pouco mais, se fechar, de como vai ser essa situação, o molde do salário do Thiago Mendes. Isso é o que é um pouco mais atrás, Bani. Você já tá indo embora? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo.